Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa semana 3 do PET 3. E nessa semana nós vamos estudar desterritorialização, processo de migração e questão dos refugiados no mundo contemporâneo. Naquele slide que eu enviei para vocês sobre os conflitos atuais, lá eu abordo um pouco melhor sobre a questão dos refugiados na Síria, que é a maior quantidade de refugiados do mundo, tá? Então, o que é esse termo tão difícil de pronunciar, né? É um termo pós-moderno que traz a ideia do fim do território físico nos contornos geográficos, a partir da globalização econômica, política e cultural, que rompe fronteiras e que dita o capital não tem pátria. Então, esse termo, ele não significa que não vai ter mais fronteiras físicas que vai dividir um território do outro, tá? Esse termo, ele surgiu através da globalização, em que uma notícia, questão política, econômica e cultural, ela vai ultrapassar muito além das fronteiras, né? A gente vem estudando sobre fluxos de informação e globalização e a gente vê que uma notícia que acontece agora, do outro lado do mundo, a gente consegue saber naquele exato momento. Então, isso significa desterritorialização, tá? Processo de migração. Então, o que é isso, né? Então, migrar é você trocar de país, ou trocar de estado, ou trocar de região, ou até mesmo você trocar de casa. Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade, desde que o ser humano deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. O ato de migrar faz o indivíduo um emigrante ou um imigrante. Então, vamos entender o que é isso. Então, o emigrante é aquela pessoa que sai do lugar de origem com destino a outro lugar. Então, vamos imaginar uma pessoa aí de Biraci. Ela vai para outra cidade, ela vai morar em outra cidade. Aí, em Biraci, ela é emigrante. Lá na outra cidade onde ela vai chegar, ela vai ser imigrante, certo? A mobilidade populacional e os fluxos migratórios têm um papel fundamental na formação socioeconômica do mundo contemporâneo. O deslocamento entre as pessoas na migração tende a melhorar, as pessoas migram, né, por conta de melhores condições de vida. Né? Quando o lugar de origem é muito pobre, elas procuram outros lugares que tenham uma possibilidade maior. E também, onde tem um envelhecimento populacional, também tem aumentado o número de pessoas que vêm recebendo esses imigrantes, né? Eu até falei para vocês no ano passado que o Canadá, ele tem um grande número populacional de pessoas mais velhas e que estavam incentivando a vinda de outras pessoas mais novas para poder trabalhar na economia. Então, isso é chamado de fluxo migratório. Os refugiados, então vamos entender o que é esse termo. Refugiado é uma pessoa que, em razão de algum motivo de perseguição, devido à sua etnia, ou devido à sua religião, nacionalidade, alguma associação a algum grupo, opinião política, ela foge do seu país. Ele encontra-se fora do seu país de origem, que por causa dessas ameaças, não pode ou não quer regressar ao mesmo país, né? Devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, que é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Então, o refugiado é aquela pessoa que ela sai forçada do seu país, né? Devido a essa violação dos direitos humanos que ela sofre, ou por conta da sua etnia, ou por conta da sua religião, ou por conta da sua opinião política, tá?
Vivendo em extrema vulnerabilidade em seu território de origem, os refugiados estão à mercê do descumprimento dos direitos humanos. Eles são vítimas dos conflitos armados, da falta de liberdade e segurança, sofrendo todo tipo de perseguição, em função da grave situação a qual estão submetidos. Vivem intensos temores ao cruzarem cada vez mais as fronteiras internacionais, principalmente nos continentes asiático, africano e europeu. Tal situação se tornou um dos grandes problemas do mundo globalizado. Então, eles vivem sempre com medo, né? Porque eles são sempre vítimas aí dos conflitos armados. Então, aqui, ó, para saber mais, tem um texto bem legal sobre a população dos refugiados do mundo no site Brasil Escola. Tem uma reportagem no YouTube sobre o drama dos refugiados sírios, que também fala que é o maior grupo de refugiados do mundo. Então, é bem interessante. Além de vocês darem uma olhada nesse vídeo, também seria legal vocês darem uma lida naqueles slides em que eu falo sobre os refugiados do mundo, o drama que eles passam. E um filme também com a Angelina Jolie, que falam Primeiro Matar o Meu Pai, em que ela fala sobre a sua vivência na ONU com a questão dos refugiados. Então vamos lá para as atividades. Exercício número 1. O que você entende por desterritorialização? Então, o que é esse termo? Tá fácil, né? Lá no começo da aula eu falei o que significa. 2. Analise a charge. Refugiado da Venezuela ou da Síria? Aí ele fala da periferia. Na sua opinião, qual a alusão é feita pela charge? Justifique sua resposta. Então, o que a charge está querendo dizer? Será que só os refugiados sofrem com essa questão de violação de direitos humanos? Ou aquelas pessoas menos favorecidas também? Então, o que a charge está querendo dizer? Vocês vão justificar a resposta de vocês. 3. A vida como refugiado pode ser difícil de imaginar. Mais de 25,4 milhões de pessoas em todo o mundo é uma realidade apavorante. Eles contam com o nosso apoio para reconstruir as suas vidas. Aponte os principais desafios enfrentados pelos refugiados no mundo globalizado. Então, vocês vão falar quais são os principais desafios que os refugiados têm que passar no mundo de hoje. Para responder a questão 4 e 5, a gente tem um texto, na verdade, uma poesia, que fala sobre a questão da imigração e dos refugiados. Então, ó, sem vida, destino sempre, escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer, tão veloz sem piedade, onde parar? Não sabemos. 4. Quando as pessoas saem do seu país de origem com destino a outro lugar, são imigrantes que buscam uma forma digna de viver. Você concorda com essa afirmação? Nada podemos fazer? Justifique a sua resposta. Então, com essa afirmação, de acordo com os conhecimentos sobre imigrantes, o que vocês podem dizer? Vocês concordam com isso? 5. Na sua compreensão, quais são os direitos humanos violados quando se descreve no poema Veloz sem piedade onde parar? Quais são os direitos humanos que essa frase quer dizer? Certo? Bom, o prazo de entrega das atividades é até o dia 23/8, domingo, lembrando que pode ser em qualquer horário, qualquer dia, desde que seja respeitado o prazo, até dia 23/8, certo? É só responder tanto na apostila quanto no caderno, e vocês podem tirar as dúvidas em relação à matéria ou às atividades comigo. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada e até mais.